Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. E conosco estará aqui hoje o pastor Guilherme Cruz, de Curitiba. Pastor, obrigado aí por ter aceitado esse convite de estar aqui conversando com a gente. A honra é toda nossa. Que legal. Eu fico feliz e lisonjeado. E me sinto chique e importante também. Já deu para perceber que todo centrado, calminho. Vai ser um momento agradável aqui. Quem dera fosse calmo. Quem dera. Pastor, hoje nós estamos aqui em Campo Mourão, né? O pastor veio participar aqui de um retiro da terceira Igreja Presbiteriana Renovada, né? E já aproveitamos a oportunidade para convidar para estar aqui no nosso podcast. Atualmente você é pastor? Não, eu me chamo de pastor, né? Mas por imposição ainda não. Tô no caminho, né? Ah, legal. Mas chama, eu respeito, amém. Eu gosto de ser chamado de Guilherme mesmo. Guilherme Cruz. Você quer que eu te chame como? Do jeito que você quiser. Casado? Casado há 10 anos já. Há 10 anos. 10 anos. Casado com a dona Nathalie, pai da Carlinha. E atualmente resido em Curitiba, Paraná. Tua filha tem quantos anos? Carlinha tem 10. 10 anos. 10 anos. E hoje você faz parte de qual igreja? Hoje eu sirvo na Igreja Cristã Comunidade Nova Aliança de Colombo. Inclusive quero mandar um abraço pro meu pastor Márcio Martins, a galera da igreja, amo vocês. Que legal. Então hoje você é pastor auxiliar. Na verdade, lá na minha igreja eu sirvo na área da música, né? Aham. E atendo agendas aí pelo Brasil, Curitiba, sempre falando, comunicando com jovem, adolescente, jovens casais, aconselhando casais, né? Principalmente a galera que casa novo pra caramba, que às vezes não tem aquela experiência matrimonial, então a gente vai dando essa força aí. É uma chamada, a minha esposa que lida mais com isso, né? Aconselhamento, legal. Direcionamento. Aqueles jovens que casam sem saber Casa sem saber o que é o casamento, né? A responsabilidade que é ser casado. Então a gente tenta ajudar de toda forma, aconselhando, dando direção. E aquilo que a gente não sabe, a gente leva a pessoas que sabem mais que a gente, porque o reino é isso, né? Você construir, ajudar pessoas, direcionar pessoas, se doar por pessoas, servir pessoas, né? Que eu acredito que uma nobreza hoje é você ser servo. Muita gente hoje não quer mais servir, né? Quer estar em evidência. E servir é o que Jesus nos ordenou. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele está mostrando para nós que o maior tem que ser o menor. No reino de Jesus é o contrário as coisas, né? E é isso aí. Legal. E hoje é difícil, né, a gente entender isso, né? É difícil. É difícil. E como que funciona na Nova Aliança? Você é consagrado pastor? Você tem que passar por Na verdade, assim, a minha história, ela começou... Eu sirvo a Jesus desde os 4 anos de idade. Hoje eu tô com 28. Em maio agora eu faço 29. Meus pais foram para Jesus quando eu tinha 4 anos. E eu cresci na Assembleia de Deus. Eu nasci na Assembleia de Deus. Na época eles foram para a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e eu fui junto, né? Meu pai era dependente de álcool, bebia muito, minha mãe também tinha uma vida meio doida, mas um dia eles conheceram Jesus. Meu pai vinha de berço, né? Minha avó sempre cristã, e a minha mãe vinha de uma família católica, e deu que eles casaram, foram para Jesus, e a libertação foi muito instantânea, né? Meu pai foi liberto rapidamente do álcool. A minha mãe demorou um pouquinho para se libertar do vício do cigarro, e foi uma libertação completa. Com 5 anos eu comecei a cantar na igreja. Com 5 anos? Com 5 anos de idade, meu pai colocava eu na frente do rádio, e na época eram as músicas do Matos Nascimento, não sei se você conhece. O Matos Nascimento foi as primeiras músicas que eu cantei na igreja. E ele me ensinou do jeito dele a cantar. Não, você vai ser cantor. Determinou que eu ia ser cantor. E ali eu comecei. O gosto pela música começou com 5 anos. Com 6 anos eu já tocava bateria na igreja. E foi indo. Desse caminho nunca me desviei. Que eu tive consciência do que eu estava fazendo, consciência na mente de que eu era cristão foi aos 10, né? Porque eu era uma criança, dos 5 até os 10. E com 10 anos de idade eu, de fato, consciente, entreguei a vida para Jesus. Aceitei, confissão pública.
E ali continuei cantando. Com 12 anos de idade, o meu pai recebeu uma chamada missionária para vir para Araruna, que é o município vizinho aqui de vocês. Olha. E daí pela Assembleia de Deus nós viemos em missão para fundar uma igreja e para ajudar um trabalho que estava sendo feito. Seu pai veio como pastor? Ele veio como pastor. Como pastor. Nós ficamos 2 anos e meio em Araruna. Eu tinha 12 anos na época e fizemos muitos amigos, irmãos, amizades que perduram até hoje. Retornamos para Curitiba, onde meu pai assumiu como pastor outra congregação e sempre nessa caminhada. Mas Deus sempre usava pessoas falando para mim que eu iria ser pregador. E eu não gostava, porque eu era Desde cedo isso? Desde cedo. Você vai ser um grande pregador, eu vou usar você para ministrar na vida das pessoas. E era uma coisa que me dava nos nervos, porque eu era muito tímido. Eu não conseguia me comunicar com as pessoas e eu falava não. Mas você cantava? Cantava. No altar, tudo normal? Cantava, cantei para um monte de gente, mas falar eu era muito introspectivo. E tudo aquilo acho que Deus tem pra gente é algo que a gente não quer. Quando Deus chama Jeremias, você vai ser um profeta. Jeremias fala, não, eu não quero não, longe de mim, né? Não sei falar. Quando Deus chama Isaías tem medo. Quando Deus chamou Gideão, então Gideão estava malhando trigo no lagar. Então toda chamada de Deus não é algo que a gente quer. Não é algo, não, eu quero ser pastor, eu quero ser pregador. Não, Deus te chama porque o propósito dele é maior do que o seu. E com 16 anos eu comecei a pregar para crianças. Eu pregava para crianças, né? Tinha um ministério com... Mas essa pregação tua teve um incentivo do seu pai ou foi algo espontâneo mesmo? Teve, de certa forma teve, né? Toda essa fundamentação teológica veio do meu pai. E daí ele sempre me incentivou, ele mesmo, né? Que me jogou nesse negócio de pregar. Você vai pregar. Eu falei, não vou pregar não, meu negócio é tocar, eu sou músico. Ele falou, não, você vai pregar. Eu falei, então vamos pregar. E eu comecei, eu lembro até hoje da minha primeira mensagem, eu preguei sobre José, foi uma vergonha total. Na época tinha o Orkut, não sei se vocês lembram do Orkut. E eu sentava... Você recebeu algum depoimento depois da pregação? No Orkut, você que tem Orkut, você vai pro inferno. Você que fica perdendo seu tempo no Orkut, você vai pro inferno. Foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Aí as pessoas vinham, porque eu era filho do pastor, não, foi bênção, mas eu sabia que não tinha sido bênção. E ali comecei, eu peguei o gosto pela comunicação, e eu falei, poxa, eu gostei desse negócio. E eu fui me especializando, fiz alguns cursos de oratória para tirar a timidez, trabalho muito até hoje isso, porque eu ainda sou uma pessoa tímida. A comunicação tira a minha timidez, né? E fui trabalhando, fui aprendendo, fui fazendo curso, seminário, e foi indo. E eu despontei mesmo aos 19 anos. Eu comecei realmente a entender o que é o propósito de Deus para a minha vida, que é um propósito pastoral. E dos 19 até hoje eu estou construindo essa chamada. Porque as pessoas acham que ser pastor é da noite para o dia. Ser pastor, o cara fala bem, o cara comunica bem, ele é pastor. Não. Ser pastor é uma chamada muito árdua. E na Assembleia de Deus eu fiquei até 1 ano atrás. Que eu sirvo na Nova Aliança faz pouco tempo. É recente. Faz pouco tempo. Por quê? Porque a minha identidade de ministrar para jovens, ela é totalmente diferente. Ela foge um pouco do padrão, porque a Assembleia de Deus é uma igreja um tanto quanto rígida em questão de usos e costumes, em questão de... Mas como assim? No que ela foge? Que assim, são nuances, né? Hoje a Assembleia de Deus ela se ramificou, tem várias, a gente chama de campos ministeriais, né? Temos a Assembleia de Deus Madureira, Missão, outros campos, né? Que são vertentes da própria Assembleia Raiz. E eu comecei a perceber que eu estava tendo conflito de ministrar. Pelo meu jeito meio louco, meio despojado, meio doido da cabeça, né? Eu não sigo nenhum tipo de padrão. E começou a conflitar. Eu era proibido de ir em outras denominações.
aquele negócio assim começou a travar. E então eu comecei a orar a Deus e falar: Jesus, o que eu vou fazer? Eu sou assembleiano, toda a minha família tem essa raiz. Então, acho que o maior desejo do meu pai era que me consagrar pastor dentro da Assembleia de Deus. Teu pai é pastor ainda hoje? Meu pai é pastor ainda hoje. Mas não era o que Deus queria para mim. Porque é o que eu falo, o que Deus tem para você não é o que você quer. E ali foi vindo aquele conflito, e eu já comecei a perceber que eu teria um ministério pastoral, um ministério eclesiástico, mas não seria na Assembleia de Deus. Seria fora, seria além dos muros, né? E como que você percebeu isso? Eu percebi quando eu comecei a não fazer parte do time mais. Eu não conseguia mais estar naquele sistema, sabe? Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu construí e por tudo que eu aprendi na Assembleia de Deus. É uma igreja com mais de 100 anos de existência, mas tem as suas tradições, tem os seus limites esses que eu trabalhava além dos muros, né? Além desses limites, tanto ministrando louvor, ministrando a palavra, até mesmo pensamentos teológicos que divergem muito. E eu falei para Jesus, agora, o que o Senhor quer que eu faça? A minha esposa é extremamente assembleiana, a minha família é extremamente assembleianos, e seria um choque sair. Porque eu tinha um nome dentro da instituição, e sair para algo diferente é complicado, é recomeçar, né? E eu orei a Deus e falei: Jesus, eu preciso de um reset, eu preciso de algo novo na minha vida, eu preciso recomeçar, não do zero, mas recomeçar o propósito, porque aquilo que o Senhor tem para mim, eu sei que não é dentro dessa denominação. Eu não me vejo de terno e gravata sendo um pastor, eu não me vejo sem barba, nos moldes que a instituição pede. A Assembleia não pode ter barba? Em algumas denominações, em algumas vertentes ou campos eclesiásticos não é autorizado o uso de barba. Em algumas, né? Não são todas que proíbem. Ainda existe essa que eu posso dizer, essa força de resistência, porque muitas igrejas elas confundem usos e costumes com doutrina. E isso é totalmente errado. Doutrina bíblica é uma coisa, doutrina da graça, doutrina da salvação, e uso e costume é algo local, é algo tradicional. Estão errados com isso? De forma nenhuma, né? Mas não estão certos. A graça de Deus é multiforme. Tem pessoas que ela vai para o céu daquele jeito e não tem o que se lidar e nem o que mexer. Tem gente que vai para o céu sem barba, de terno e gravata, e tem gente que vai para o céu cheio de tatuagem, barbudo. A graça de Deus é multiforme, então ela abrange várias culturas, ela abrange várias tribos. A gente não pode tentar limitar a graça de Deus a um vestir de roupa. É claro que, como cristãos, nós temos que ter modéstia, né? O cristão tem que ser modesto. Nós não podemos transparecer sensualidade ao se vestir, ou ser um objeto do desejo, como diz por aí, ou muito menos algo em nosso corpo ele tem que glorificar a Cristo. Mas nós não podemos ser extremos, porque o extremo ele afasta as pessoas, o extremo ele fere as pessoas, o extremo ele machuca muita gente. Então, como eu comecei a perceber que esse meu jeito meio doido, despojado, não se aplicava à denominação... Antes você já tinha barba, então? Eu comecei dentro da Assembleia, porque a Assembleia de Deus na qual eu fazia parte era tranquila nessa questão de usos e costumes. Mas o que acontece? Eu recebia convite para ir em igrejas tradicionais e aí começou os problemas. Olha, você pode vir ministrar para nós? Eu posso, mas você tem que tirar a sua barba. E aqui tem que colocar terno e gravata. E é uma coisa que para mim é difícil usar, né? E eu falei: olha, eu agradeço o convite, mas eu não vou tirar. Então eu prefiro não ir. Então as portas começaram a se fechar em algumas igrejas tradicionais, né? Tradicionais. E foi ali que eu falei: Jesus, será que a sua graça ela é comprimida dessa forma, a ponto de a gente ter que seguir um padrão, não do céu, mas um padrão terreno? Será que realmente é isso?
Será que a tua graça é tão pequena dessa forma? E a forma como eu comunico com os jovens é totalmente diferente do padrão. Hoje você é um pregador da palavra e tem muitos, né, bons e maus pregadores que não conseguem comunicar com os jovens, né? Porque o jovem ele é desinteressado, o jovem ele não aguenta sentar 1 hora para ouvir uma palavra. Então você tem que ter uma forma de se comunicar com essa turma. Você tem que ter um jeito de conectar com essa galera. E às vezes para conectar você tem que sair do padrão e quebrar o protocolo. E é uma coisa que dentro de denominações tradicionais às vezes é difícil. É difícil você conseguir conduzir dessa forma. Então eu orei a Deus e falei, Jesus, eu preciso de uma direção. Eu tenho um ministério grande e relevante aqui dentro, mas eu estou me vendo preso a um padrão da qual eu não consigo sair. Eu recebo convites de comunidades, outras denominações, e eu não posso atender. O que eu faço? Me dá uma direção. Aí um dia eu estava tão desanimado assim, falei, Jesus, que desânimo. Porque eu quero fazer algo relevante, eu quero ministrar na vida de pessoas, sem rótulo, sem, como que a gente chama, sem aquele padrão que é pré-estabelecido. Eu preciso achar um lugar para chamar de igreja que seja diferente, que enxergue de dentro para fora, não de fora para dentro. E um dia foi até incrível esse testemunho, porque eu coloquei o meu celular assim no Google Maps, e eu coloquei assim, igreja evangélica. Eu falei, o primeiro endereço que vem eu vou, na minha cidade. Aí apareceu, Comunidade Cristã Nova Aliança. Abre a quarta-feira. Eu falei, opa, tem culto lá. Fui sem saber o que ia ser. E eu vi que é uma igreja relevante na cidade. Sim. Uma igreja com mais de 1000 pessoas. Eu falei, poxa, é lá que eu vou, porque lá ninguém me conhece. Dentro da Assembleia de Deus, todo mundo me conhece. Mas lá ninguém vai saber quem eu sou. Então não vai ter uma palavra direcionada porque a pessoa já me conhece. Sim. Se Deus vai falar comigo realmente o que eu preciso ouvir, porque lá ninguém sabe quem eu sou. E eu fui, a igreja lotada. E começou o louvor, aquele louvor algo novo, né? Eu quero viver algo novo. Aquele louvor já me quebrou, algo novo. Aí o pastor entrou na mensagem falando sobre vocação, identidade e propósito. Não esqueça até hoje essa mensagem. E foi ali que Deus me deu um reset. Eu falei, esse é o lugar. Você foi junto com a sua esposa? Não, eu fui sozinho. Minha esposa não foi comigo, extremamente assembleiana. Não, eu não vou. Eu falei, então tá bom, então eu vou. E fui. E ali Deus falou forte no meu coração. O pastor não me conhecia, mas ele falou exatamente aquilo que eu precisava. Então, até esse momento você não tinha aprovação do seu pai, da sua esposa, da sua mãe, de ninguém? Não. Dos pais até hoje não. Para minha família foi inconcebível eu sair da Assembleia de Deus, que é uma denominação, e hoje estar numa comunidade. Como que a gente diz? Para os tradicionais é como se eu tivesse desviado, né? Você desviou. Entende? Até hoje não aceitam, né? E eu entendo e respeito isso, né? Eu não tenho problema nenhum com isso. Fui para lá e Deus falando comigo, cheguei em casa atordoado, falei, amor, Deus falou. E ela, será? Eu falei, não, Deus falou mesmo, não é será, Deus realmente ministrou. Vamos lá. Ela relutou no terceiro culto, que lá nós temos culto na quarta, no domingo de manhã e no domingo à noite. E daí no domingo de manhã ela foi e a esposa do pastor trouxe a palavra, falou forte com ela. E ela falou, amor, é aqui mesmo. Eu falei, então é aqui. Fui pedir a bênção do meu pastor. O meu pastor atual não era o meu pai, né? Eu era pastoreado por outro pastor. Recebi a bênção, a autorização e saí. Mas o seu pastor aceitou? Como foi um choque, né? Porque eu era líder de louvor na minha igreja, eu tinha uma caminhada, eu estava caminhando com o meu pastor, porque a Assembleia de Deus existem
os cargos, né? Você é diácono, presbítero, evangelista, pastor. Eu estava caminhando esse caminho. E muitos me ligaram falando que a minha decisão era equivocada. Rapaz, tem certeza? Você tem um nome a zelar. Eu falei, não, é Deus que está tocando no meu coração. Porque qual é o grande problema hoje da nossa geração e de muita gente que serve com o ministério? É romper. E às vezes tem pessoas que têm uma chamada muito grande, mas ela acaba presa por medo. Medo do que vão falar, medo do que vão pensar, sabe? O medo do que as pessoas vão dizer. E o medo, ele trava, né? Ele acaba travando a pessoa. Então eu nunca tive esse problema com medo de se jogar e de ser radical, né? Eu falei, Deus, é o que o Senhor tem para mim? Pronto, acabou. Vou me jogar. É o meu propósito, é comunicar às pessoas que ninguém quer comunicar. É falar com aquela turma que ninguém quer falar. É dar atenção a quem não quer dar atenção. Então eu decidi, foi muito árduo para minha família, né? Foi muito árduo para minha esposa esse processo, mas ela entendeu. E hoje nós servimos aquela igreja, servimos outras igrejas também, né? Eu não gosto de se chamar de pregador, né? Ou aquele nome que eles dão quando a pessoa prega muito fora, é itinerante também, não sou, porque eu não dependo, né, disso para viver, eu tenho minha empresa. E é uma chamada de Deus, é uma chamada totalmente fora do padrão que foi estabelecido. Então a minha ida para essa comunidade foi onde Deus virou a chave, porque foi lá que eu recebi um reset, né? Tenho 28 anos, tenho uma jornada, né? Como diz, eu não caí de paraquedas dentro da igreja, eu sofri, eu passei por muita coisa. Na infância mesmo eu sofria muito, né? Já sofri bullying por ser cristão. Na minha escola eu era expulso de sala de aula por discutir com a professora sobre sociologia, filosofia, por aí vai. Eu sempre fui posicionado e isso sempre trouxe polêmica, né, nas minhas costas, sempre. Porque na escola a professora vinha falar o mundo foi feito pelo Big Bang. E ali eu discutia interminavelmente, incansavelmente, era expulso da escola por ter esse posicionamento. E né? com toda a vergonha que você tinha? E com toda a vergonha que eu tinha. Faziam trabalhos lá e eu nunca aceitei. Eu sempre me posicionei como um cristão. Porque o cristão, ele veio para causar. A gente tem que ter posicionamento, ainda mais nos dias de hoje, né? Então a minha história é mais ou menos isso. Hoje sirvo ali. Foi difícil, está sendo, a minha família ainda não aceita, meu pai, eu te amo, mas ele não aceita. Mas você tem convívio hoje com seus pais? Convívio normalmente, mas é aquele negócio da aceitação, né? Eles não conseguem ver o filho fora da denominação, porque foi construído em mim algo, né? Só que Deus tem projetos para nós que não são os projetos dos nossos pais. Deus tem projetos para nós que não é o que as pessoas querem que nós sejamos. Nós temos que ser aquilo que Deus quer. Porque se fosse da minha vontade, a minha vontade era ser um empresário bem-sucedido, né? Eu amo essa veia de empreendedorismo e é a minha chamada. Mas não é o que Deus tem, né? Deus quer o Guilherme comunicando às pessoas o amor dele, falando com pessoas. Essa chamada de você ministrar na vida de pessoas é muito doloroso, é muito árdua, é uma chamada que pesa. Então eu decidi viver o que Deus tem para mim. Hoje eu estou 100% na dependência dele. Onde ele me levar eu vou, aonde ele quiser que eu vá eu vou. Eu não quero estar preso a nenhuma denominação, porque esse problema denominacional é o que fere o corpo de Cristo. É muita placa, e como se lá no céu, quando nós chegarmos na eternidade, vai estar a placa da igreja A, igreja A, vai cá, igreja B aqui. E é totalmente diferente, nós somos um só corpo, nós somos um só povo e servimos um só Deus. Então é algo que fere. Hoje eu fico muito triste quando eu vejo igrejas dividindo o corpo de Cristo. Você não pode vir na igreja tal, porque se você vir aqui você não pode ir lá.
sabe? Isso é feio demais. Então eu quero viver sem esse rótulo. Eu quero ir aonde Deus mandar, eu vou. Tem até um Indarpa cristã que diz, né? Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, irei com meu Senhor para onde Ele for. Se Deus mandar, eu estou indo. Eu estou 100% na direção e na dependência de Deus. 100%. Que legal. E por aí vai. Que legal. Então, hoje você é pastor auxiliar. Deixa eu só entender como que funciona a questão da O Guilherme comunidade. não é pastor por ordenação. Ainda não foi imposta as mãos em mim e eu fui ordenado a pastor. Sim. Guilherme é pastor por vocação. Por vocação. Né? Eu até fico meio metido quando as pessoas me chamam de pastor. Mas é um caminho que eu estou trilhando ao pastorado. Ainda tenho muito a aprender, né? Eu tenho uma chamada pastoral de ser pastor de igreja que eu reluto. Assim como eu tinha a chamada para ser pregador do evangelho e eu relutei até onde eu pude, a chamada pastoral é uma coisa que eu reluto também. Eu não consigo me ver dirigindo uma igreja ainda, apesar de eu saber que Deus tem isso para mim. Mas o Guilherme, com 28 anos, ainda não consegue enxergar eu sendo pastor de uma igreja, cuidando de pessoas em uma única igreja. Ainda não. Eu até comento isso com o meu pastor. Eu não consigo enxergar. Entendi. Consigo enxergar isso. Eu sei que é o que Deus quer, mas eu não enxergo. Mas é como eu falei para você, eu não me enxergava pregando para pessoas com a timidez que eu tinha. Eu não me enxergo sendo pastor de uma igreja. Pastor por nome de pregar para as pessoas, amém. Mas pastor por vocação, ordenação ministerial, eu ainda não consigo me enxergar. É algo que Deus está trabalhando nesse coração difícil. E quem sabe? Sim. Eu sei que é. Não vai ter como fugir disso. Mas no momento eu quero curtir esse momento do Guilherme que prega em tudo quanto é lugar. Aproveitar esse momento. Mas hoje você está indo em várias igrejas diferentes. Eu vou em várias igrejas, principalmente para jovens. A minha área hoje é lidar com jovens e adolescentes. Essa é a área. E o seu pastor hoje apoia 100%? Apoia 100%. Legal. Inclusive, eu tenho a benção dele até para estar aqui, né? O pastor está ministrando numa conferência lá em Minas Gerais e eu estou aqui. Então a gente está servindo o reino, né? Meu pastor é um excelente comunicador, professor incrível, assim. É uma pessoa que Deus doou para a minha família, para me direcionar nessa transição de uma igreja extremamente tradicional para uma igreja extremamente radical. Que legal. Eu recebi esse reset, comecei lá na Nova Aliança sem ninguém me conhecer, porque era isso que eu queria. Por quê? Porque o Guilherme é músico, ministro de louvor, pregador da palavra, líder de jovens, comunicador. Eu tenho a função. A minha esposa é um excelente líder de jovens, aconselhamento de jovens, aconselhamento de casais. Então nós temos a função. E muitas igrejas e muitos pastores enxergavam a função do Guilherme, a função da Nathalie, mas nunca enxergaram o Guilherme Pessoa. Porque o Guilherme Pessoa não é super-homem. O Guilherme Pessoa tem os seus conflitos, tem os seus problemas, tem as suas provações, tem as suas dificuldades. E muitos pastores me enxergavam com o que eu fazia, mas não quem eu era. Entendi. Entende? Então, nossa, eu preciso desse cara na minha igreja porque ele faz. Mas e o que ele Preciso preencher essa vaga. E o Guilherme é um ser humano. Quantas vezes eu careci de conselhos, de direção, mas eu não tinha. Quantas vezes eu tive conflitos, que foi Deus, eu e minha esposa que resolvemos em oração, em jejum, em muito quebrantamento. Por quê? Porque eu era enxergado pelo que fazia, mas não pelo que era. Então, quando eu entrei nesse conflito de direcionamento, eu falei, Deus, eu preciso estar numa igreja que veja quem eu sou e não o que faço. E a Nova Aliança é essa igreja. Porque lá ninguém me conhecia. Lá ninguém sabia se eu era músico, se eu era pregador da palavra. Lá ninguém sabia. Então eu entrei em uma igreja que ninguém me conhecia para recomeçar. Só que como Deus tem propósito, eu não precisei recomeçar.
Deus trabalhou em mim o que precisava ser trabalhado. Porque aquele processo cristão é isso. É você ser todo dia confrontado. Todo dia reconstruído por Deus. Sim. A vida cristã é essa. O qual é o problema hoje de muitas pessoas que estão em evidência? Elas têm medo de recomeçar. Então ela prefere estar em evidência pelo nome que tem, mas ela não quer tratar as áreas que precisa, porque se ela tratar, ela tem que descer o degrau. E descer o degrau, para quem é uma pessoa pública, é algo inadmissível. As pessoas hoje querem ser Superman, super-herói. E nós somos falhos, a gente é ser humano, a gente erra pra caramba, a gente tem defeitos, né? E aí a Nova Aliança me enxergou como o Guilherme, enxergou a minha esposa como a Nathalie. A função é segundo lugar, primeiro lugar é a pessoa. Então lá eu fui reconstruído, Deus trabalhou algumas áreas da minha vida, trabalhou principalmente a área emocional, trabalhou na vida da minha esposa, né? Traumas, e agora a gente vive esse chamado. Hoje eu ministro em várias igrejas, para jovens, adolescentes. Até eu falo, quando prego para adulto é complicado, porque pregar para adulto é difícil para mim. É mais fácil pregar para os jovens, né? Que eu consigo comunicar fácil com eles. E assim nós temos caminhado, seguindo sempre firme em Deus. Até chegar aqui em Campo Mourão, nesse podcast maravilhoso, com essa turma maravilhosa. Quero até pedir perdão pela minha voz, que está um pouco rouca, mas é esse o propósito, essa é a chamada. É ir aonde Deus mandar, e é exatamente seguir o que Deus quer e não o que o Guilherme quer. E isso é difícil pra caramba, porque você tem um plano, você provavelmente tem um projeto de vida para você, bem estabelecido. Só que Deus não quer muitas vezes o que você quer. Foi assim com Abraão, né? Abraão, ele nunca quis ser pai de uma grande nação, ele quis ser pai de uma criança. A esposa era estéril. Talvez o sonho de Abraão era ser pai de uma criança, só isso. Mas o projeto de Deus era que ele fosse pai de uma grande nação. Então eu não sei o que Deus tem reservado para mim. Por isso hoje eu peguei o meu barquinho e falei, Jesus, está na tua mão, deixa o Senhor guiar, vai, me leva para onde o Senhor quiser. Os meus planos não são mais cabíveis aqui. Ô Guilherme, me fala para mim, como que foi na quarta-feira que você disse que foi na comunidade, né? Comunidade. Porque é totalmente diferente. Uhum. Né? O forma, sistema. se a gente for ver o visual da igreja, né? A forma de se vestir, que é uma coisa que te incomodava um pouquinho. Eu acho que até a forma de louvor, de pregação, totalmente diferente. Muda tudo, né? Totalmente Mas o que diferente. foi a sensação que você teve na hora? É porque assim, ó, como dentro da Assembleia de Deus, eu comecei a ter uma identidade própria, a minha identidade. Então eu comecei a ministrar pregador, por exemplo. Na Assembleia de Deus, você é pregador ou você é ministro de louvor. Eles chamam de cantor. Era um nome que eu também nunca gostei de chamar eu de cantor, Deus o livre. Cantor é quem canta bem, quem tem voz bonita e tal. Eu não sou cantor. Então assim, ou você é cantor ou você é pregador. E eu sou ministro de louvor e também pregador. E eu comecei a mudar o negócio. Eu montei uma banda, os meninos que tocam comigo. E falei, quer saber, quando eu for pregar, eu vou levar esses caras, eu vou botar esses caras para tocar e vou pregar. Você levou todo mundo? Levava a galera, soltava pianão, e pregava e cantava no meio, quebrei o padrão. Aí algumas igrejas começaram a me chamar, comunidades, e eu comecei a atender alguns convites. E essa identidade foi entrando. Eu fui então antes entendendo. de você sair, você já estava pregando em algumas comunidades. A ponto de eu ir ministrar em algumas comunidades, igrejas que não são tradicionais, e o cara fala, você é assembleiano mesmo? Tem certeza? Rapaz, mas não parece. O jeito de você prega, o jeito de você canta, você não é assembleiano, não. Eu falei, sou. Ele falou, não, você não é, não. É porque o assembleiano, ele é pentecostal. Deus vai te mudar. Mas você é pezinho de fogo, não é? Não, ele chama. Mas eu vi umas pessoas chamando você de All-Star de fogo. Foi um rótulo que o pastor Alex deu pra mim, eu achei legal. Eu vou patentear esse nome. Porque eu só uso All-Star, porque eu não consigo usar roupa social de jeito nenhum. Então... Traumatizado. Fui batizado. Aqui em Campo Mourão só aqui. Porque em outros lugares é o Guilherme mesmo.
Mas é um jeito meio doido. E isso desconstruiu totalmente. Aí as pessoas, cara, mas você não é assembleiano? Eu falei, não, eu sou. Cara, é totalmente diferente. Então eu já tinha essa visão. A minha esposa, não. Mas eu já tinha essa desconstrução. É legal porque era uma identidade sua minha. mesmo. Não foi, de repente, de uma pessoa que você admirava, que você acompanhava. Não. Foi uma identidade que você mesmo criou. Eu digo assim, eu tenho as minhas referências hoje. Tenho. Toda pessoa que atua nessa área, né, de comunicação, sim, todo mundo tem uma referência. Hoje eu tenho referências, né, de homens de Deus. As minhas referências teológicas é o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Luciano Subirá e o pastor Luiz Hermínio. E o meu pastor. São as minhas referências teológicas, né? Legal. São homens que eu admiro o ministério que eles têm, né? Então, pastor Luiz Hermínio da Mevan, nem se fala. O pastor Subirá lá de Curitiba da Alcance. Inclusive a Alcance é uma igreja muito parceira da nossa, né? É aquela turma lá. São homens que têm um ministério relevante na nação. Sim. E homens que você nunca viu ninguém falar nada deles. Pastor Hernandes Dias Lopes é presbiteriano, né? Então, até é uma vertente diferente, porque ele é calvinista, eu sou arminiano. E mesmo assim eu admiro demais, teologicamente falando, né? E é o que eu sempre falo pra galera, tenha como referência homens de Deus que têm legado. Porque o maior problema hoje das pessoas é ter como referência jovens que não têm uma história. Sim. Né? E tenha como referência pessoas que estão perto de você, que você possa se comunicar com elas. Porque quanto mais você conhece as pessoas, mais você sabe do caráter. Então eu prefiro ter como referência pessoas que estão próximas a mim, sim, pessoas que eu posso me espelhar e falar, poxa, esse cara é um homem de Deus. Né? E como homem de Deus e chefe de família, o meu pai é uma referência para mim. Então, eu tenho essas são minhas referências. Aí, esse negócio de sair da Assembleia de Deus foi muito pesado. Eu perdi muitos amigos, eu perdi muitas agendas, né? Como se eu vivesse para isso. E até hoje mesmo tem pessoas que não falam mais comigo porque eu saí da Assembleia, como se eu tivesse realmente desviado. Então essa identidade de comunidade, vamos assim dizer, eu já tinha há 2 anos. Entendi. O que aconteceu foi simplesmente porque saí para não conflitar, sabe? Eu não posso ser um rebelde dentro da igreja que eu estou. Se a igreja que eu estou não permite tal comportamento e eu faço, eu estou sendo desobediente ao pastor da igreja. Então eu estou sendo um pecador e eu estou trabalhando contra a igreja. Então é o que eu sempre falo pra galera. Pô, Guilherme, eu recebo muita gente me chama no Instagram e fala, cara, eu tô com um problema lá na minha igreja. Mas por quê? Porque, cara, minha igreja não deixa usar barba, eu não posso usar calção, e não sei o quê. E eu falei, cara, então você tem que sair dessa igreja sob a bênção do seu pastor e você ir para uma igreja que aceita esse comportamento. Sim. Porque se você estiver numa igreja que não aceita e você tiver com esse comportamento, você está pecando. Entende? Então, mas a igreja está errada. Não está errado. Cada igreja tem seu costume, né? Eu sempre falo isso. Nós temos que ter essa empatia e respeitar o costume de cada igreja. Tem gente que vai para o céu de saia comprida, cabelo branco e sem maquiagem. E tem a irmã que vai para o céu com o brincão, a maquiagem e doida da cabeça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez tatuagem depois ou antes? Eu fiz depois que eu saí. Depois que eu saí. Tatuagem era uma coisa que eu sempre quis fazer. E há hoje um conflito muito grande com esse negócio. Tatuagem, roupa. E o que acontece? É o que eu sempre falo para as pessoas. O dia que você me provar por esse livro que é errado, eu apago. Qual é o propósito hoje? Tudo que eu for fazer tem que ter um propósito. Se o propósito de fazer uma tatuagem é provocar alguém, eu estou pecando. Se o propósito de fazer uma tatuagem é glorificar meu corpo, eu estou pecando. Agora, se eu faço uma tatuagem e o propósito dela é glorificar a Cristo, amém. E isso não pesa no meu coração, amém. Vai conflitar. Mas as pessoas vão falar, nossa, o cara desviou, hein? Tribulado. Vai voltar para a igreja? Entende? Então vai conflitar.
Então é algo que, quando eu fiz mesmo, foi mais outra coisa terrível, né? Para aqueles que viam em mim um santo. Mas é o que eu falo, o propósito é glorificar a Cristo, né? Essa é a primeira, escrito o nome daquele que deu a vida por mim, e provavelmente não será a última. Se Deus assim permitir, eu farei mais. Só não faço mais porque a dor não é legal. Isso que eu ia falar. A dor não é bacana. Mas é isso. Então, qual é o problema? Esse negócio de você travar as pessoas é matar muita gente. Hoje nós vemos pessoas dentro de denominações que você olha e fala, cara, esse cara é crente, hein? O cara usa terno e gravata e tal. Mas o casamento está destruído. Vive uma vida de aparência. Qual é o propósito? É mais fácil eu viver denominacionalmente falando o padrão e ser uma pessoa podre, ou eu viver o que Deus quer fora do padrão e viver o propósito e ser uma pessoa plena? E viver, né? Não ter uma máscara, né? Viver. Hoje eu sou sem máscara. O que você me vê aqui é exatamente o que eu sou. Eu não tenho eu problema. vejo assim, Guilherme, um ponto acho que muito grande dentro das igrejas hoje é duas personalidades, né? Uhum. A pessoa é uma dentro da igreja e fora da igreja é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você vê uma pessoa boa dentro da igreja, fora da igreja... Totalmente fora. Parece estar Totalmente encapetada a pessoa. Uhum. Né? Aí você vê uma pessoa honesta dentro da igreja, fora da igreja... Uhum. Não é? Você vê tudo diferente, né? Uhum. Fora da igreja é um guerreiro. Dentro da igreja não faz nada pela igreja. Exatamente. Né? Então tem esse lado também de você olhar. Tem esse lado. Até como você tem uma empresa. Tem uma empresa. A empresa do que é? Hoje eu trabalho com colchão tecnológico. Indo para 7 anos já. 7 anos. Então, mas você não tem um ponto físico, então? Você vende... Não, na verdade assim, eu comecei representando marcas, né, de colchão. Inclusive foi um negócio muito engraçado. A minha história de empreendedor começou assim. Eu comecei a trabalhar aos 16 e a minha profissão é soldador. Essa foi a minha primeira profissão. Soldador de inox, corrimão de inox, cozinha industrial. Teu pai tinha uma outra profissão fora? Meu pai era gerente dessa empresa que eu entrei, meu primeiro emprego. Entendi. Ele era gerente de produção e ele me colocou para trabalhar lá aos 16 como auxiliar. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu sempre fui de aprender as coisas meio que sozinho, sabe? Uhum. Eu não esqueci o nome que dá para isso. Acho que é autodidata. Eu acho que é isso. E eu entrei nessa empresa para ser auxiliar, comecei varrendo o chão, limpando pés e ganhando na época um salário de R$600. Aí os caras falavam, cara, se você aprender a fazer acabamento em inox, você ganha milão. Eu falei, opa, é isso que eu quero. E eu fiquei ali, daqui a pouco eu comecei a ganhar milão, porque eu já passei para auxiliar de produção. Aí tinha os soldadores, né? O soldador ganhava bem pra caramba. Eu falei, caramba, eu vou ser soldador. Só que eu não podia por causa da idade, né? Solda de inox tem muita radiação. Eu falei, mas não quero nem saber, eu vou me enfiar e vou aprender. Tinha 2 horas de almoço. E nas 2 horas de almoço eu ficava lá, queimando o olho, queimando o braço. E aprendi a soldar. Com 17 anos eu já era um profissional de solda. E ganhava um bom salário. Pela idade, né? Sim. Que eu tinha. Com 18 eu já liderava equipes, já fazendo serviço fora, viajava, né? Só que dentro de mim eu tinha uma insatisfação. E essa insatisfação era uma veia empreendedora. Porque o empreendedor, ele é insatisfeito. Por quê? Porque eu olhava o cara que estava na empresa há 20 anos e ele ganhava lá seus R$5.000 e eu me entristecia. Falava, meu Deus, se eu ficar 20 anos que eu vou ganhar R$5.000 por mês. Não, e ali começou uma tristeza. Eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Eu quero algo diferente. Aí deu uma crise, eu passei por... Como eu era um bom profissional e soldador de inox era algo raro, eu comecei a me valorizar. Então a empresa não pagava o salário que eu queria, eu ia para outra empresa. E eu trabalhei em várias empresas durante um período de 2 anos.
Só que sempre insatisfeito. Eu chegava na empresa, eu falava, meu Deus... E você sempre saiu por convite... Saí por convite de outro ou saí porque eu não gostei da empresa. Imagina, eu já era casado, casei novo, casei com 18 anos. E eu tinha uma família para sustentar, que nós tivemos a Carla já no começo do casamento. E eu não estava nem aí. Simplesmente saía da empresa. Eu passei por 18 empregos até eu me tornar empreendedor. E a minha família falava, você é louco, Guilherme, você tem que entrar na empresa, você tem que ficar até você aposentar. Só que essa insatisfação era o empreendedorismo me chamando, mas eu não sabia. Porque eu não conseguia conceber um cara trabalhar 20 anos numa empresa para ganhar o mesmo salário. Uma empresa que não tem visão de crescimento. Sim. E eu sempre fui comunicativo, apesar da timidez. Aí quando a dona Dilma assumiu o governo, que ela destruiu a economia, eu fiquei desempregado. Aí eu falei, meu Deus, não me chamavam nem para fazer acabamento em peça. Aí eu entrei no jornal, assim, na época no jornal, e eu vi ali que estavam contratando vendedor sem experiência para vender net. Falei, caramba, é aí, vou virar vendedor. Entrei nessa empresa para fazer telemarketing. E em questão de 1 mês e meio eu me tornei o melhor vendedor da empresa. Sem ter experiência nenhuma. Simplesmente pela comunicação, né? Aí eu falei, é isso que eu quero para mim. Porque nessa empresa, quando eu era soldador, meu salário era R$ 2.500. Nessa empresa, meu salário era 700. Mas as comissões eram o que brilhava meu olho. Porque o gerente falou, cara, aqui você pode ganhar o quanto você quiser. Eu falei, é isso que eu quero. E ali eu comecei, me tornei o melhor vendedor. A empresa fechou, o polo, né, que representava a NET, na época, hoje é Claro, né? Representava, fechou, foi para São Paulo. Eu falei, agora eu tenho experiência. Aí entrei numa loja para vender terno, essas lojas de roupa. Foi a pior experiência da minha vida. Lógico que você não queria usar. Porque eu não gostava de usar terno. Aí tinha que usar roupa social e sapato social. E você tinha que ficar ali na loja esperando o cliente vir até você. E era uma coisa que eu não gostava, porque eu gosto de ir atrás do meu cliente. Eu gosto de correr atrás do cliente, que nem um caçador corre, né? Quem vai ser meu próximo cliente? E ficar ali esperando o cliente vir era crucial, me matava por dentro. Trabalhei 1 mês e meio e saí. Aí eu entrei numa escola de inglês, na British America, em Curitiba. E lá eles tinham um plano de carreira para vendedor. Entrei lá para vender curso de inglês, né? Um curso rápido, você aprende inglês em 12 meses. Comecei a prospectar, me tornei um dos melhores vendedores. Em pouco tempo eu já era supervisor. E falei, caramba, já ganhei premiação nas convenções da empresa, ganhava prêmio. Eu falei, é isso. Só que eu tinha o status e não o extrato. Né? Eu tinha o status, mas a conta bancária não fechava esse status. E eu comecei a orar a Deus, porque eu sempre fui competitivo. E eu trabalhava demais. E eu comecei a recusar as agendas de pregar, eu já nem queria mais. Meu negócio era vender para me tornar o melhor. Isso começou a afetar o meu ministério. Eu deixava de ir para a igreja para ficar na escola de inglês, atendendo cliente até 10 horas da noite. Começou a afetar o meu casamento. E foi ali onde eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não aguento mais trabalhar para os outros. Eu estou perdendo a minha saúde, meu casamento, está conflitando com o meu ministério, porque eu sou competitivo, eu não aceito ficar por debaixo de ninguém. Sim. E eu estou preso num emprego que não me dá o salário que eu mereço. Não te dá tempo? Eu falei assim, Deus, eu quero empreender. O que eu vou falar aqui, gente, você não use como exemplo. Não faça isso, tá bom? Eu falei, eu quero empreender. E eu falei, Deus, eu quero que o Senhor abra uma porta para mim. Porque o Senhor não é Deus de confusão. O Senhor não abre portas, o Senhor abre uma. Quando o Senhor abrir essa, eu vou entender. Eu vou entrar por ela e por ela eu vou. Eu quero trabalhar a hora que eu quiser. Eu não quero estar preso ao horário. E eu quero empreender em algo que seja relevante e que não me impeça de fazer a sua obra. E ali começou. Acabou. E eu falei, quando o Senhor abrir essa porta, eu vou entender quem o Senhor é. Cheguei na minha casa, conversei com a minha esposa sobre o propósito, ela falou, eu apoio. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, tenho. Eu falei, não, tá bom. No outro dia, no dia do meu aniversário, dia 2 de maio,
Cheguei na escola de inglês, sentei com o diretor e falei, eu quero a conta. Daí ele falou, mas por quê? Não, você é um dos melhores vendedores, tá louco? Eu falei, não, quero a conta. Por quê? Porque eu vou empreender. Ele o que você vai fazer? Não sei. Primeiro eu vou ver o que é empreender, depois eu vou empreender. Ele falou, você tá louco? Eu falei, não tô louco não, quero a conta. Ele, não, então eu vou te demitir. Até me demitiu para mim receber, né, meus direitos. E saí. A minha esposa chegava em casa 1h30 da tarde, porque ela trabalhava numa radiotáxi lá como telefonista. Chegava em casa e eu chegava sempre 9 horas da noite. Naquele dia eu cheguei 2 horas da tarde. E ela, o que aconteceu? Você tá doente? Eu falei, não, pedi a conta. Eu vi aquela mulher se transformar. Da água pro vinho. Você tá louco? Nós temos conta para pagar, temos carro, temos isso, temos aquilo. E você pediu a conta. Por quê? De novo? De novo, cara. Falei, porque eu vou empreender. Ela, mas no quê? Eu falei, não sei. Vou vender coxinha se for preciso, mas eu não vou mais trabalhar para os outros. E ali comecei. Eu falando, Deus, então, eu vou empreender. E agora? Aí, de repente, um amigo meu me liga e fala, Guilherme, como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, tô bem. Ele falou, cara, eu tenho uma oportunidade de negócio para você que vai transformar a sua vida. Eu falei, opa, tô buscando essa oportunidade. E desde então, esse rapaz trabalhou comigo como soldador. Tinha uma vida financeira bem ruim. E de repente esse cara se transforma. Eu encontro ele lá na minha cidade natal, Mirante Tamandaré. Uma caminhonetona, bem apessoado. Eu falei, rapaz, o que esse homem tá fazendo? Tá roubando. Tá roubando, traficando. E eu chamei meu pai e falei, pai, lembra do fulano? Lembro. Falei, passa o contato dele pra mim, que esse homem mudou de vida. E o meu pai até, não, mas esse negócio você sabe, tem que arrumar um emprego fixo. Eu falei, eu sei, pai, mas me passa o contato dele, que eu quero saber o que esse cara tá fazendo. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então eu quero pelo menos saber o que esse cara tá fazendo. Pra ver se eu consigo pelo menos imitar. Aí consegui o contato, liguei pra ele. Ele falou, Guilherme, eu tenho essa oportunidade. Eu vou na tua casa pra mim te explicar. Eu tô vendendo colchão, cara. Eu falei, vem aqui, vamos ver esse negócio de vender colchão. E ele veio, me apresentou. Na época o sistema era parecido com o multinível, né? Você entra, e você monta uma equipe de venda. Você indica tanto? Tal, e por aí vai. E eu falei, beleza. Ele falou, olha, aqui dá pra você ganhar 5 mil por semana. Eu falei, eita. Eu falei, o que eu preciso fazer? Ele, não, você só precisa me indicar as pessoas que você conhece. E como eu conheço muita gente, a minha família, né? Eu falei, beleza, fechou. Ele, então você sai comigo de manhã, eu te entrego de tarde, nós vamos fazer visita. Eu falei, fechou. Aí eu ia, indicava ele, ele vendia, eu ganhava dinheiro. Na minha primeira semana eu ganhei 5 mil reais de comissão. Foi o maior salário da vida. O que você ia ganhar em 20 anos? Eu falei, meu Deus. Aí eu não dormia. Cara, 5 mil reais numa semana. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. Ele, não, teu treinamento vai 1 mês. Eu falei, não, semana que vem você dá o material na minha mão e eu vou sozinho. Ele, se for sozinho, a tua comissão dobra. Eu falei, então é isso aí. Pode passar pra mim. Mas você não sabe? Eu falei, não precisa saber. Não precisa saber, deixa comigo. Peguei o material, ia nos conhecidos. Então, é o seguinte, tô começando um negócio novo. Posso apresentar? Pode. Pá, vendia. Aí eu comecei a ganhar dinheiro. E aqui que está o grande problema de você empreender sem saber. Eu ganhei muito dinheiro. Aí eu comecei a elevar meu padrão de vida. Uhum. Como se aquele dinheiro desse mês fosse meu salário. E no outro mês eu ia ganhar exatamente a mesma quantia. Como se fosse corro. Uhum. Aí eu subi, quebrava. Quebrei uma vez. Aí levantei de novo, quebrei de novo. Então eu aprendi a empreender na marra. Quebrando e recomeçando. Quebrando e recomeçando. Aí eu queria ter carrão. Aí comprava, não tinha condição de pagar. Devolvia. Entendeu? E assim via, né? Assim vivi. Representando uma marca, montei uma equipe de vendas, mas você chegou a ter o banco buscar algum carro seu ou não? Não precisou, graças a Deus. Eu mesmo devolvia, já ali. Que tava, acabou ali, entendeu? Porque eu aprendi na marra o que é ser um empreendedor.
na marra, eu aprendi sofrendo, né? Sofredor. E isso foi uma lição. Então eu fui aprendendo a administrar o meu dinheiro, a administrar as finanças, a não viver de status, mas sim de extrato, né? A fazer investimentos a longo prazo, inclusive consórcio é um deles, que é um investimento mais seguro que existe hoje. E entender. Principalmente na Alvo Consórcio. Principalmente na Alvo Consórcio. Isso aí ele já está fazendo um merchandising, tá? Não sou eu que estou falando, mas se você quiser consórcio, o cara aqui é um especialista. Aí, vamos lá. Só que como a gente fala, o empreendedor ele nunca está satisfeito. Sim. Eu falei, Jesus, até quando eu vou ficar vendendo a marca dos outros? Eu falei, quer saber, eu vou montar a minha marca. Mas como é que você vai fazer uma marca de colchão que não tem relevância? Do zero. Foi aí que eu tive a brilhante ideia. E eu falei, eu vou começar a construir o colchão de acordo com a pessoa. Né? Como assim? Aí nasceu a 7 Colchões, que é a minha empresa. Nasceu já há 6 meses. É uma empresa bem novinha. Eu tenho know-how, né, que a gente fala, esse nome bonito, know-how. A experiência de venda, mas agora eu estou construindo a marca própria. Como que funciona da 7 Colchões? Eu construo o colchão de acordo com peso, medida, padrão de conforto. Por exemplo, eu gosto de colchão firme, minha esposa de colchão confortável. O meu colchão do lado que eu durmo é firme e do lado dele é confortável. Olha. Então hoje eu construo um colchão sob medida. Né? A minha equipe, tem uma equipe, vai até a casa da pessoa. E se precisar virar o colchão daí, não vira? Não precisa. Nosso produto é no turn, né, que fala. É um colchão feito de 6 a 12 camadas de espuma. Ele é feito para suportar 300 quilos cada lado e para ter uma durabilidade de 15 a 20 anos. É um produto feito para durar. Trabalhado com látex, toda a espuma é importada, o tecido é importado. Eu tenho uma fábrica que constrói para mim, eu mando a ficha técnica, ela constrói. Você só vende, o resto você terceiriza tudo? Eu não fabrico, porque é muita coisa. Eu prego, eu gosto de viajar, eu não quero ter uma fábrica para me dar dor de cabeça. Então eu recebo o contato, hoje eu faço muito tráfego pago, né? A internet é o canal e a indicação também é algo muito forte. Aí eu construí essa empresa, ela é bem jovem, tem só 6 meses, mas é a minha marca, né? Eu não faço mais o nome de nenhuma outra marca, é a minha marca. Então hoje eu concilio ministério e profissão, porque é algo que também pesa em mim, é não depender do meu ministério. Eu sei que Deus me chama para isso, mas eu reluto. Eu quero ter a minha empresa estruturada e eu quero viver o que Deus tem, mas tendo a minha renda, para que eu não precise depender. Né? Porque se tem uma coisa que eu não gosto é cobrar para pregar. Mas você recebe uma oferta? Eu tinha o costume de não receber. Uma vez eu fui numa igreja pregar, uma igreja bem pequena. E daí eu vi que era uma igreja simples. E chegou no final da mensagem, a pessoa que me convidou, a irmã, ela veio com um saquinho assim, tinha umas notas e um monte de moeda. Ela veio, olha, essa aqui é a oferta que a gente reservou para você. Eu falei, olha, irmã, não precisa. Pode deixar para vocês. Não deixa para a igreja. Ela falou, você não seja louco de não aceitar. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu e o departamento, a gente trabalhou 15 dias para juntar esse dinheiro. Nossa. E se você não aceitar, você está impedindo Deus de me abençoar. Então você não seja louco, você pode aceitar. Eu aceitei. De lá eu aprendi uma lição. Hoje eu recebo uma oferta e eu recebo, mesmo relutando, que eu não preciso, mas eu recebo. Porque quando eu não recebo, eu estou retendo a bênção de Deus na vida daquele que me abençoa. Assim como hoje eu abençoo pessoas também financeiramente. Então é um princípio. Eu venho pregar, venho. O que eu peço? A minha despesa. E se a igreja quiser, pode me abençoar. Eu aceito de coração. E é algo com o qual eu quero viver até onde Deus quiser. Porque eu não consigo cobrar. Estipular um preço. Estipular um preço para aquilo que foi pago na cruz e para algo que não é meu.
Como é que eu vou botar valor no que não é meu? Eu sou só um vaso que é usado por Deus. Até porque se você aceita oferta, você dá oportunidade para qualquer igreja te convidar, né? Que igreja. Porque de repente você tem um preço Exato, fixo, a igreja exato. menor não vai É claro conseguir. que a gente entende os princípios, principalmente quando você vai a um lugar longe, que é desgastante, né? Às vezes eu vou para São Paulo, outras regiões, é desgastante, né? Mas mesmo assim eu ainda sou econômico, que o empreendedor é econômico. Eu não gosto de ser pesado para nenhuma igreja que me convida. Então, eu entendo que futuramente Deus irá me chamar para depender 100% dele. Mas até esse dia chegar, eu quero ter uma empresa estruturada, a ponto de eu ter o meu negócio e poder fazer a obra de Deus sem ser pesado para nenhuma igreja. Esse é o meu objetivo. Eu não quero ser um mercantilista da fé, como muitas pessoas hoje. Por exemplo, eu acho inconcebível um camarada cobrar 20 mil reais para vir ministrar em uma igreja. A minha mente não consegue entender isso. Eu não sei que reino é esse, né? Eu não consigo assimilar esse tipo de coisa. Eu acho que isso é um mercenarismo já, né? Então hoje eu tenho um projeto, só que é como eu te disse, o meu projeto não é o projeto de Deus, mas eu ainda assim vou fazendo o meu projetinho, né? Vai que eu consigo encaixar meu projeto no dele. Se não der, não deu. Se der, deu. Que legal, que legal. Então, e hoje a tua empresa, então, mesmo sendo nova, né? Porque a única coisa que mudou foi a questão da marca, né? O CNPJ eu já tenho há 3 anos, mas a empresa é uma startup, né? Porque a startup é uma empresa de inovação. Então a gente inovou a maneira de construir um colchão. Eu não tenho estoque, né? Eu não vou te vender um produto à pronta entrega. Eu preciso sentar com o casal, fazer uma consultoria, como você faz. Eu preciso fazer uma consultoria, entender qual é a patologia, entender o padrão de conforto, entender a ergonomia, para construir um colchão que seja adequado. Para depois, quando receber o colchão, eu não receba reclamação. Porque você pode ver, a maioria das pessoas que compram colchão hoje é uma reclamação. O homem gostou, mas a mulher não gostou. A mulher gostou, mas o homem não gostou. E vira o colchão para lá e troca de colchão. Então eu construo um produto de acordo com o que a pessoa quer para que não tenha problema. É um produto feito exatamente para a pessoa. Entende? Então é uma startup, é uma empresa nova, pequena, né? Mas eu penso grande. E também não que tem o objetivo de ser a maior ou a melhor. É uma empresa diferente que atende um público específico. Simples e fácil. Também não tenho na minha mente o desejo de expandir, de se tornar uma empresa gigante, até porque eu tenho uma chamada ministerial pela qual eu vivo. E eu não quero conflitar, né? Porque se eu entrar 100% de cabeça, eu às vezes acabo deixando os propósitos de Deus de lado. Você tem mais vendedor, tem equipe? Eu tenho uma equipe de 2 pessoas. Eu quero até o final desse ano ter pelo menos 6 pessoas. Nós subimos tráfego, agendamos a visita, tem um rapaz que cuida dessa área de agendar, receber aquele lead, né, que fala, trabalhar ele e marcar uma visita com o consultor. O consultor vai até a casa da pessoa, leva os protótipos do produto e ali ele faz o atendimento e monta e faz a venda na casa da pessoa. Que é um sistema bem cômodo, o curitibano adora isso, que você vai na casa dele, que ele não precisa se locomover. O curitibano é muito chato, muito exigente, ele quer um produto diferente no mercado, entende? Então é um público legal de trabalhar. Entendi. Santa Catarina também é uma área que eu atendo, norte do Paraná, às vezes eu venho viajar para cá, trabalho, para atender um específico cliente, entende? Então assim, uma empresa pequena, nova, porém a experiência já é de anos, né? E então a nossa intenção é essa, é construir um produto que seja adequado ao cliente. Legal. Ou não empurrar no cliente aquilo que eu quero, mas aquilo que vai ser cabível a ele. E é isso aí. Legal. Diferente, né? É diferente. Até pelas profissões que você passou. Soldador a vendedor de colchão. Mas é isso aí. É o que Deus tem para nós, né? Guilherme, o que você me fala em relação de como você é um cristão dentro da sua empresa hoje? Como você consegue empreender como cristão? Empreender como cristão. Você vê diferença? Eu vejo diferença pelos princípios que a gente aplica. A minha igreja, ela trabalha muito princípio, né? Princípio de você dar a César o que é de César, Deus que é de Deus, ou seja, a sonegação de imposto com cristão eu acredito que seja bem difícil. Ser posicionado é complicado.
Por exemplo, eu sou cristão, sou de direita e sou conservador. Como que eu vou atender uma galera que não tem a mesma posição que eu? Tendo empatia. Porque tem muitas pessoas, eu até falo com vários empreendedores hoje, que a gente conversa, às vezes tem grupos ali e, cara, você não pode falar do governo, você não pode falar contra o público LGBT, porque você é um empreendedor. E está totalmente errado. Qual é o problema de ser um empreendedor posicionado? Nenhum. Então, conciliar isso, você vai ser justo com o seu cliente. Porque se eu for injusto com o meu cliente, se eu vender gato por lebre, eu estou atraindo maldição para a minha vida. Então, um empreendedor cristão, ele é uma pessoa justa. Se eu te vendi um produto X, eu vou te entregar o produto X. Se eu falei para você que esse produto ele é tecnológico e vai atender sua necessidade, eu preciso entregar o que eu estou te vendendo. Porque senão eu estou atraindo maldição sobre a minha cabeça. Eu preciso ser posicionado como um cristão, mesmo que eu não vá atingir o público X, porque eu não posso ter uma empresa que se amolda a padrões que não são os meus padrões. E tem público para tudo nesse mundo hoje. Sim. Então, conciliar é fácil. É você ser justo. Porque você sabe que hoje nesse mundo de empreendedorismo tem muito camarada injusto, né? Te vende uma TV e te entrega um rádio. Sim. Então, ser empreendedor cristão é isso, é você trabalhar a equidade, a justiça, a retidão, é não fazer negócios ilícitos, é você entender que você é um servo de Deus e que engraçado, quando eu entro na casa do cliente, eu estou sendo luz ali. Muitas visitas minhas que são comerciais acabam se tornando um culto. Quase todas. Porque eu trabalho na intimidade. É no quarto de um casal. Em muitas casas que eu vou, o casal é 2 colchões de solteiro. Mas por quê? Não, é porque a gente não dorme junto. Ele tem dor nas costas e tal. Mas por que vocês não dormem junto? Às vezes são casais que estão separando. Sim. E eu falo, gente e tal. Aí o Espírito vem e daqui a pouco eu estou unindo ali. A minha esposa adora fazer isso. O casal está se reconciliando e a gente foi para vender um colchão e acabamos evangelizando a família. Isso acontece 80% das vezes. Às vezes eu vou na casa, a família está sofrendo com o filho, que é jovem, está afastado, ou está numa vida doida. Daqui a pouco eu vejo, nós estamos visitando essa família, ajudando o jovem. Então hoje a minha profissão é entrar na casa das pessoas e ser luz. E não adianta, eu falo de Jesus para todo mundo. Legal. Não tem como eu vir te visitar para vender sem eu te perguntar ou te falar de Jesus. E cada casa Jesus me dá uma oportunidade de falar do Senhor aqui. Então cada casa que eu vou é um culto. É incrível. Cada casa que eu entro, eu faço um culto ali. E tem lugar que eu nem vendo colchão. Não, depois nós conversamos de produto. Vamos falar da sua vida espiritual, rapaz. Como é que você vai viver desse jeito? Não, do jeito que você está, você vai perder sua vida. Então é muito fácil. Eu amo ser um empreendedor cristão. Eu amo. É uma coisa assim que é muito incrível. Você se comunicar com as pessoas, você falar com as pessoas e você levar Jesus aonde você for, seja através da sua profissão, seja através do seu negócio. É isso, não é difícil não. Que bom que você não acha. Guilherme, obrigado, viu? Cara, que momento legal, que bacana ouvir sua história aí. Amém. Né? A gente aprende muita coisa, né? Ainda mais ouvindo uma história de quem já passou pelo que passou em relação à profissão, em relação à espiritualidade, né? Porque eu acredito que não deve ser fácil essa mudança, ainda mais tendo um pai como pastor, ter praticamente nascido dentro de uma igreja e depois fazer essa mudança. Uma mudança radical ainda, ainda mais por um período não tendo, né, o incentivo ali dos pais, de repente do seu pastor, não sei como procedeu ali certinho, mas que bom que Deus te usou, te deu esse chamado, né? Profissionalmente também. Sim. Né? Porque eu acho super interessante hoje a pessoa conseguir ter a empresa e conseguir também trabalhar dentro do reino. Eu sei que é difícil por questão de tempo,
Tem pessoas que acham que pregar é só ir lá, subir no altar e pregar, né? Mas Oxe, existe quem dera horas fosse. e horas de estudo, de aprendizado, de oração. Que dera fosse, moço. Queria. E tem um tempo que você gasta em cima disso, né? Que é grande. Muito Não grande. adianta você falar assim, vou trabalhar das 8 da manhã até as 6 e à noite eu vou pregar. Você não vai conseguir. Não. O tempo é muito pequeno em relação àquela uma hora e pouquinho que você passa ali no altar, né? Mas obrigado, cara. Obrigado mesmo de coração aí por ter aceitado esse convite, por ter participado aí com a gente. Amém. Né? Quero que você deixe aí o seu contato, de repente, se alguém quiser te convidar para estar participando em alguma igreja. Sim. E para finalizar, manda uma mensagem para os nossos jovens aí, já que você está Maravilha. atuando nessa área. Maravilha, gente. Meu Instagram é gui_augusto com l.cruz. Só seguir lá que eu sigo de volta, tá? Não sou influencer. Tenho seguidores lá e nem sei como é que eu tenho esse seguidor, porque eu sou uma pessoa que dificilmente uso rede social. Mas tá lá meu Instagram. Quiser conversar comigo, eu não sei se eu recebo mensagem todo dia de jovem, e a gente ajuda a gente por todo lado. Manda lá, segue a gente lá, que eu sigo de volta. E para os jovens eu vou deixar um recado: seja luz, cara. Seja luz onde você for. Não é fácil ser luz nos dias que nós estamos vivendo, mas a recompensa ela é eterna. E não deixa o pecado entrar, cara. Não deixa o pecado dominar você, não. Pega o pecado e bota ele no chão. E se você precisar de ajuda, você tem uma igreja que pode te ajudar, tem o seu pastor, tem eu. Manda mensagem para mim, que eu vou falar com você, nós vamos trocar uma ideia. E não desista, jamais desista. Desistir não é opção no reino, porque a eternidade é logo ali. Eu acho que é isso. Show de bola. E, irmão, obrigado, viu? Que Deus continue abençoando aí a sua vida e da sua família. Toda a equipe. Cara, esse cameraman é absurdo. Ele trabalha com duas câmeras. Deus abençoe sua vida. A moça que tá aí, Deus abençoe também. E é isso aí, gente. Show de bola. Pessoal, abraço. Deus abençoe.